A ideia do infinito é desconcertante. Por exemplo, se a gente pega o universo visível, que eu acho que é a coisa maior que eu consigo imaginar na minha cabeça, ele ainda é fechado, limitado, finito. Se você dividir ele em átomos, que eu acho que é a coisa menor que eu consigo pensar, vai ter uma ordem de grandeza de 10 elevado a 81. Bom, que é menor que um Google, que é 10 elevado a 100, que é tipo um seguido de 100 zeros. Mas isso ainda é menor que o 10 elevado a 101, 10 elevado a 102, 10 elevado... Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacode, a matemaníaca, e eu queria saber se você conhece Aquiles. Aquiles que era um herói de Troia. Você imagina Aquiles fazendo uma corrida com uma tartaruga? Vamos dizer assim que ele corre 10 vezes mais rápido que essa tartaruga. Então ele vai começar 100 metros antes dela nessa corrida. Te pergunto, você apostaria que ele ultrapassaria essa tartaruga? Que ele conseguiria chegar antes da tartaruga no fim dessa corrida? Enquanto você vai pensando aí, você pode apoiar esse canal com pelo menos R$1 e ser um padrinho da divulgação científica feita pela Juju aqui no YouTube, clicando no primeiro link aqui da descrição. Zenão, que foi quem anunciou esse problema do Aquiles e da tartaruga, diria, não, Aquiles nunca chegaria na tartaruga. E o argumento dele era o seguinte, se o Aquiles anda 100 metros, a tartaruga teria andado 10 metros, então ela estaria 10 metros na frente. E aí, quando o Aquiles tivesse andado 10 metros, a tartaruga teria andado mais um, então ela estaria 1 metro na frente. E como a gente consegue fazer isso infinitamente? E como a gente consegue fracionar esse tempo e espaço? Quantas vezes a gente quiser, não, Aquiles nunca chegaria na tartaruga. Zenão estava agarrado na ideia de que o espaço e o tempo são infinitamente divisíveis e que se a gente soma uma quantidade infinita de números, a gente precisa obter um infinito. Mas que estranho, não é isso que acontece na realidade, não é isso que os nossos olhos dizem. E demorou 2000 anos. 2000 anos para vir um ser humano chamado James Gregory para dar argumentos suficientes de que, na verdade, a gente pode sim somar uma quantidade infinita de número e dar um número. Uma coisa finita. Por exemplo, essa soma dessas frações aqui. E tá tudo bem você não concordar comigo, eu não queria que você concordasse mesmo. Vamos discutir e argumentar o porquê que essa soma é um número propriamente dito. Basicamente, o que eu tô querendo fazer aqui é te convencer de que se somar meio com um quarto, com um oitavo, com um 16avo, essa soma inteira aqui, de todos esses termos dessa série, dessa sequência infinita, dá um número. Ela converge para um número específico. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que a gente desconstrua a ideia aqui é que eu tenho outras maneiras de representar essa mesma sequência de números. Por exemplo, eu posso colocar os denominadores como potências de 2. Então, por exemplo, o 2, ele é o 2 elevado a 1. E o 4, ele seria o 2 elevado ao quadrado. E o 8, 2 elevado ao cubo. E assim por diante. E se eu fosse tentar fazer isso daqui aos pouquinhos, devagarinho contigo, eu poderia dizer, só para fins de terminologia, para a gente ir aos poucos nesse lance, eu poderia chamar de S1, vamos dizer a soma do primeiro termo, que é o 1 sobre 2. E aí, naturalmente, o S2 ele vai ser a soma dos dois primeiros termos, então eu estaria fazendo o meio mais o 1 sobre 2 ao quadrado. E, bom, tenta adivinhar aí na sua cabeça, o S3 seria quem? Ele mesmo, o meio mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao cubo. Com esse mesmo raciocínio, a gente poderia dizer então que o SN seria quem? O SN seria o primeiro termo mais o segundo termo mais todo mundo até o enésimo termo. Agora eu vou fazer um truquezinho. Eu vou olhar esse SN aqui como 2 vezes o SN. Então, eu vou multiplicar esse lado por 2 e eu vou multiplicar o outro lado por 2 para manter esse equilíbrio dessa equação.
Mas para isso eu teria que multiplicar todos os termos por 2. Isso significaria que eu teria algo assim. Bom, se eu fosse reescrever o 2SN, o que a gente teria seria 2 sobre 2, que é o 1, mais o 1 sobre 2 elevado a 1, mais o 1 sobre 2 elevado ao quadrado, e assim até chegar no 1 sobre 2n menos 1. E por que n menos 1? Basicamente o que aconteceu aqui é que a gente dividiu esse 2 elevado a n por 2. Então a gente teria aqui um n menos 1, certo? Você concorda comigo que se a gente olhasse só esse pedacinho aqui, esse pedacinho que está dentro do colchete de cor-de-rosa, ele parece muito essa soma dessa sequência, que é o meio mais 1/4, só que ele não vai até o 1 sobre 2 elevado a n, ele vai um cara antes. Então ele é quase o nosso SN. Ele é o SN menos o 1 elevado a 2n. Se eu tiro o 1 dividido por 2n do SN, ele fica exatamente esses caras aqui. Bom, então, para tudo ficar um pouco mais claro, eu vou reescrever. O 2SN, ele é a mesma coisa aqui, 1, mais o SN, só que sem o 1 sobre 2n. Como a gente tem 2 SNs de um lado e a gente tem um SN desse lado aqui, a gente pode subtrair um SN de cada lado. Então a gente chegaria que o SN, ele é 1 mais o menos 1 sobre 2 elevado a n. Agora a gente precisa interpretar esse resultado que a gente chegou. Pensa comigo, esse 2 está elevado a um número muito grande, o que vai tornar esse pedacinho aqui um número muito grande. E o que acontece quando a gente divide o 1 por um número muito grande? Isso daqui fica quase zero. E a gente está tirando de 1 algo que é quase zero. Então, quando a gente tem o nosso SN indo para infinito, a gente está convergindo para 1. E é por isso que a soma dessa sequência aqui, ela vai ser 1. E o que a nossa intuição nos leva a crer é que só porque a gente está somando cada vez um número menor e menor e menor, isso vai levar a gente a ter um número finito. Mas não é bem assim que acontece. Por exemplo, tem esse outro exemplo aqui de soma de frações que, rapaz, esse aqui vai e não para nunca mais. A gente diz que ela diverge, que vai para o infinito. Tá, eu quero te convencer de que se eu somar o 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, sexto, sétimo, isso daqui não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Bora lá. Eu vou começar olhando a soma desses dois carinhas aqui, ó. Se eu olho o 1 terço mais o 1 quarto, essa soma, ela vai ser maior do que se eu somasse 1 quarto mais 1 quarto. Ju, por que isso? Bom, porque essas duas parcelas são iguais e essa parcela é maior do que essa, logo essa soma aqui precisa ser maior do que essa. Só que isso daqui é exatamente igual a quê? Isso daqui é igual a meio, certo? Então o que eu posso dizer no final das contas é que se eu somo 1 terço com 1 quarto, eu tô tendo algo maior do que meio. Tá, agora vamos olhar os próximos números até a próxima potência de 2, que então é até o 1/8. Olha só que safadinha. O laranja é até a potência 2 ao quadrado, que é até o 2 ao cubo. E com a mesma linha de raciocínio, eu vou querer argumentar com vocês que se eu somar o 1 quinto com 1 sexto, com 1 sétimo e 1 oitavo, isso daqui vai ser maior do que se eu estivesse somando 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 oitavo. Por quê? Pelo mesmo argumento. 1 quinto é maior que 1 oitavo, 1 sexto é maior que 1 oitavo, 1 sétimo é maior que 1 oitavo, e essas coisas são iguais. Logo, essa soma aqui vai ter que ser maior do que essa soma aqui. Então, no final das contas, eu posso dizer que 1 quinto mais o 1 sexto mais o 1 sétimo mais o 1 oitavo
Essas coisas aqui é maior que meio. Ju, por que maior que meio? Porque 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8 é exatamente 4/8, que é a mesma coisa que meio. Ju, onde você tá querendo chegar com isso? Tô querendo fazer isso infinitamente. E aí, o que eu vou obter? A gente tinha, né, o 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, né? A gente tem essa soma aqui. E dada essa análise, eu posso dizer que essa soma ela é maior do que se eu estivesse somando o 1 mais meio. Mais meio. E por que eu coloquei essas cores assim? Bom, porque esse meio, ele representa a soma dessas duas parcelas. E esse meio representa a soma dessas 4 parcelas. E o próximo meio vai representar a soma das próximas 8 parcelas. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo é que a nossa soma, que a gente gostaria de saber se ela converge ou diverge, é maior, tem uma soma maior do que essa nossa versão simplificada. E, bom, se eu somo 1, depois meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, infinitamente, essa nossa soma aqui vai para o infinito. Então, se essa soma aqui vai para o infinito e ela é menor que essa, então o que pode acontecer é que essa soma aqui também vai para o infinito. O conceito de infinito, a ideia de que algo nunca se extingue, que continua para sempre, foi algo que intrigou matemáticos e filósofos por muito tempo. E na verdade continua intrigando até hoje. Os matemáticos fazem um uso excessivo dessa ideia em diferentes contextos, com diferentes interpretações também. O infinito não é só um número grande. E na verdade ele nem é um número, porque assim ele é maior do que qualquer número pode ser. Se ele fosse um número, ele teria que ser maior que ele mesmo. Que era como a gente estava dizendo lá no início, que há um número maior que a quantidade de átomos no universo observável. E que há um número maior do que esse número, e maior que esse número, e maior, e maior, e maior que esse número. Aristóteles viu o infinito como um processo de continuação indefinida. Qualquer que seja um número que se tenha chegado, você sempre pode ir mais adiante. A gente já falou outras vezes de série aqui no canal, se você quiser assistir, elas estão bem aqui. E se você quiser se aventurar com a Juju numa viagem muito louca para um hotel maluco e infinito, pega a pipoca e clica nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Beijinhos e bons estudos!